Seja bem-vindo, estudante, tudo bom? Na aula anterior, a gente falou sobre as propriedades das substâncias e também se falou sobre uma tabela que eu não expliquei muito bem, certo? Nessa aula, a gente vai estar explicando detalhadamente como fazer a leitura dessa tabela. E a tabela que a gente vai utilizar é a tabela do Shapiro. E tem de outros autores aí pela internet, em livros, mas o que a gente vai utilizar é do Shapiro. Então fica a seu critério escolher do Shapiro ou se o seu professor utiliza outro ou utilizar do outro. Mas a forma de leitura é praticamente a mesma. Então, a gente tem a tabela aqui da aula anterior. Bom, essa primeira tabela aqui, ela está medindo as propriedades em função da temperatura. Porque, como vocês podem ver aqui, tem números redondos a temperatura, e é a primeira coluna, então vai 100, 110, 120, vai em ordem crescente. Aqui a pressão, como vocês podem ver, ó, ela vai de 1,014, vai a 1,436, número muito quebrado. E a gente tem tabela para temperatura, igual você está vendo aqui, e tem uma de pressão também, pressão de 1, 2, 3, 4, 5 bar e assim por diante. Essa tabela ela mede líquido saturado e vapor saturado. Mas o que é saturado, líquido, vapor? O que é isso? Então vamos lá. Quando a gente fala de líquido comprimido, como o próprio nome já diz, é um líquido que foi comprimido. Esse líquido comprimido, ele não é tabelado nesse tipo de tabela. É uma outra tabela que a gente não vai utilizar para cálculos, então só precisa saber o que é ali. Então, líquido comprimido é um líquido que foi comprimido, como o próprio nome já diz. Então, de líquido comprimido, ele vai passar para líquido saturado. Ou seja, é um líquido que não é nem líquido comprimido e nem líquido normal. Está saturado ali, está no meio termo ali. Está num ponto especial ali, digamos assim. Depois que ele passa do líquido saturado, ele vai passar para líquido mais vapor. Ou seja, vai ter um líquido ali no recipiente mais vapor. Ou seja, vai ter vapor de água aqui também no recipiente. E depois que ele vai de líquido mais vapor, ele vai passar para totalmente vapor. Certo? Então, quando a gente fala de líquido saturado, ele está neste estado aqui, ó. Ele não é nem líquido mais vapor e nem líquido comprimido, está no meio termo ali, está num ponto especial. Depois, quando ele está líquido mais vapor, ele está entre esses dois estágios aqui, ó. Que no caso seria isso aqui, ó. Ele tem um líquido mais vapor. A gente vai entender um pouco mais na curva de saturação da aula seguinte, ok? E depois ele passa a ser vapor saturado, que é um outro ponto especial de vapor aqui. Nesse caso aqui está medindo, ó, de vapor saturado. E depois ele passa a ser vapor superaquecido, que é um vapor, como o próprio nome já diz, muito quente, certo? Então, vapor superaquecido aqui, ó. Isso aqui é um foguinho só para falar que é superaquecido, ok? Então, quando o exercício falar qual a entalpia da água a 110 graus Celsius de vapor saturado. Então você vem aqui na tabela, 110 graus Celsius, tá aqui nessa parte. Entalpia, vapor saturado, tá aqui, ó. Porque a gente vem aqui no de vapor saturado, ok? Então, a gente já sabe de líquido saturado e de vapor saturado, mas a gente mede vapor superaquecido, a gente mede líquido comprimido. Agora a gente não vai usar líquido comprimido, tanto que essas tabelas não têm esse valor de líquido comprimido. Só tem de líquido saturado, vapor saturado e vapor superaquecido, que é o próximo slide aqui que eu vou estar explicando o que é. Então, vapor superaquecido, ele passou de líquido mais vapor. Então ele veio de líquido saturado, passou para líquido mais vapor, vapor saturado e depois ele passou para vapor superaquecido, que é um vapor muito quente, como o próprio nome já diz. Então, a tabela de vapor superaquecido é essa aqui, ó. Ela é um pouco diferente da anterior. Então, a gente vai ter aqui em função da temperatura, 180 graus Celsius, 200 graus Celsius, 240, 280. E essa tabela, ela é para pressão de 5 bar, ou seja, para pressão de 5 bar, ele está dando essas temperaturas e vai ter essas propriedades. Então, se a pressão for de 10 bar, vai ter uma tabela para 180 graus Celsius, 200, 240, mas os valores vão ser diferentes, ok? Então, diferente da outra, a gente não tem dois valores para volume específico, não tem dois valores para entalpia.
a gente tem um valor só, porque não tem líquido aqui, aqui é só vapor. Então, a gente vai ter o valor para volume específico, energia interna, entalpia e entropia. E lembrando que é tudo específico, porque é por quilograma, ok? E agora um exercíciozinho simples para a gente poder fazer uma revisão do que a gente viu. Encontre os valores tabelados da água a 110 graus Celsius D. O que a gente tem que ver? Tem que ir lá na tabela para pegar esses valores. Então a gente vem aqui na tabela, procura de 110 graus Celsius, tá aqui em vermelho, e a gente volta para o exercício. Então a gente tem a tabela aqui, no caso, na prova você vai ter a prova de um lado, a tabela do outro, a tabela no verso, então é só anotar os dados, ok? Então vamos lá, encontre os valores tabelados da água a 110 graus Celsius, então beleza? Então na letra A ele está pedindo volume específico de líquido saturado. Então líquido saturado é essa parte aqui, ó. E ele está pedindo volume específico, então volume específico de líquido saturado, este valor aqui, ó. Então letra A. Volume específico é. Só um detalhe, eu coloco V e um I aqui, certo? E aqui ele só coloca um VL. O que isso quer dizer? Aqui ele está falando de volume específico de líquido saturado. E aqui eu estou falando que é volume específico, mas é o meu jeito de escrever volume específico para não confundir. Porque tá vendo que ele desenha um V meio estilizado aqui? Esse V meio estilizado pode confundir às vezes. Então, ao invés de eu colocar esse V aqui, eu coloco o VE de volume específico. Aí, pra mim, não tem erro. Mas, se você quiser, você pode colocar esse V estilizado, você pode fazer um V diferente do seu jeito. O importante é colocar um jeito que você saiba identificar o que é. Pra mim, funcionou o volume específico escrever dessa maneira. Só que aí vai de pessoa para pessoa, vai de autor para autor, porque até nisso diferencia. Um autor coloca de um jeito, o outro autor coloca do outro, ok? Então, vamos lá. Volume específico de líquido saturado. Como vocês podem ver de líquido saturado, está elevado a 10 à terceira. Também tem esse detalhezinho aqui, ó. O que é esse 10 à terceira? Quer dizer que esse valor a gente tem que dividir por 1000 quando ele pede no exercício, porque esse valor está multiplicado por 1000. Então, o volume específico real ele é dividido por 1000. Porque se ele fosse colocar tudo isso aqui, ia ficar 0,0001, quer dizer, 1,0516. Então, ficaria um número muito grande. Aí, para não ficar um número muito grande na tabela, ele elevou a 10 à terceira aqui, ok? Então, vamos lá. Ele multiplicou por 10 à terceira. Então, vamos lá. Volume específico de líquido saturado. Então, 0,0100516 metros cúbicos por quilograma. Como vocês podem ver, eu coloquei o 0,000, mas você poderia colocar em notação científica também. 1,05 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 3, hein? Porque aqui está multiplicado, então o valor real é dividido por 1000. Ok? Então, ó, B. O volume específico de vapor saturado. Então, o vapor saturado está nessa parte aqui. E ele pediu de volume específico. Esse volume específico aqui, ele não é multiplicado por 1000, então o resultado já é esse valor. Então fica 1,210 metros cúbicos por quilograma. C. Entalpia específico de líquido saturado. Entalpia e líquido saturado. Então, de líquido saturado é esse aqui e 110 graus Celsius aqui, ó. Certo? Então, entalpia. O H de entalpia, o H vai ser igual a 461,3 kJ por quilograma. E letra D, energia interna específica de vapor saturado. Então, energia interna e de vapor saturado. Então, tem que ser aqui, ó, nessa parte. Porque lembrando que o L aqui, ó, o Uzinho L, é de líquido saturado. O vapor saturado é o Vzinho aqui, ó, como vocês podem ver que tem cada um. Então, ele quer energia interna. Energia interna vai ser igual a 2.518,1 kJ
por quilograma. Certo? Então é assim que faz a leitura da tabela que tem líquido e vapor. Mas como que eu faço a leitura da tabela que tem vapor superaquecido? Então vamos para o exercício 2. Exercício 2. Encontre os valores tabelados da água a 240 graus Celsius. Então a gente vai lá na tabela. Outro detalhe. Aqui eu não coloquei, mas considera que a pressão é de 5 bar. 240 graus Celsius, a pressão de 5 bar. Porque a tabela aqui é de 5 bar. Então vamos lá. Então a gente tem a tabela aqui e a gente tem que achar a temperatura de 240 graus Celsius, que está aqui. Então a gente vai ter que pegar esses valores para pegar os dados do enunciado. Então vamos voltar para o enunciado aqui com a tabela agora. Vamos lá. Encontre os valores tabelados da água a 240 graus Celsius. Então vamos lá. Letra A, volume específico. Então a gente tem aqui 240, temperatura, né? Ele quer volume específico. O volume específico está aqui. Então, letra A, volume específico. O meu VE, que você pode anotar do jeito que quiser, vai ser igual a 0,4646 metros cúbicos por quilograma. Letra B, entalpia específica. Entalpia, ele quer o H. Então, um Hzinho aqui, ó, na tabela de 240. Na linha de 240 graus Celsius vai ser esse aqui, ó. Então, entalpia, o H, 2.939,9 kJ por quilograma. E agora a letra C, energia interna específica. Então, coluna da energia interna, linha de 240 graus Celsius, vai ser aqui, ó. Então, o Uzinho, 2.707,6 kJ por quilograma. E é isso, pessoal. A leitura da tabela não tem erro, é pegar coluna e linha. Fez isso, não tem erro. Então, é só lembrar que tem uma tabela de líquido mais vapor e uma tabela de vapor superaquecido. Sabendo disso, você resolve qualquer exercício. Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a curva de saturação. E assim vai ficar muito mais fácil identificar qual que é o estágio de líquido, qual que é o estágio de vapor, líquido mais vapor e também o título, ok? Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo, pois o seu feedback é muito importante. E qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui abaixo que eu estarei respondendo assim que possível. Ok? Um abraço e até a próxima aula.